Bíblia, diga glória a Deus. A você que trouxe Bíblia, eu faço um convite. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14. A partir do versículo de número 22. Amém? Estaremos fazendo da seguinte forma: estarei lendo, estarei orando, nos assentaremos e continuaremos a leitura. Amém? Escrito está: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Amantíssimo Deus eterno Pai, meu Senhor, mais uma vez recorro a Ti, pois sem Ti nada posso fazer. Espírito Santo, peço que o Senhor possa me usar nesta noite para a Tua igreja, para o Teu povo. A mensagem é Sua, o povo é Seu, o vaso que vos fala é Seu também, Senhor. Usa-me nessa noite para que sejamos edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar? Meus irmãos, faço uma breve saudação, agradecendo então a Deus primeiramente pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez. Faz tempo que eu não venho no culto de terça-feira. Para eu vir aqui eu tive que ir lá na empresa desde cedo. Vou sair cedo, vou sair cedo, vou sair cedo, vou sair cedo, vou sair cedo. Quando foi lá para umas 5 horas, eu vou sair cedo, 6 horas, que é o horário que eu terminei para sair, me chamam 6h30, enviado do inimigo, para resolver um problema. Graças a Deus o problema foi fácil de resolver. E estou aqui para louvar a Deus e poder servir a Deus e aos irmãos. Fico sempre honrado por receber um convite por nossos irmãos para estar aqui, e também quando é o nosso pastor que nos convida, aí a honra e a responsabilidade é muito maior. Confesso que culto de domingo a responsabilidade sempre é muito grande, culto de terça-feira acaba se tornando responsabilidade a mesma, mas eu me fico um pouco mais à vontade, pois eu entendo que por ser um culto de ensino, a gente não precisa ficar tão preso a uma temática, mas aqui a gente consegue conversar, e dentro dessa conversa sadia, onde a palavra é a nossa base, a gente tem um entendimento diferente de algo, de um texto, seja ele conhecido ou não, e voltamos para as nossas casas cheios de Deus. É uma particularidade minha, eu gosto do culto de terça-feira. Se não tenho vindo, não é por não gostar. Se não tenho vindo, é pelo trabalho. Mas, amém, Deus nos dará sabedoria para a gente conseguir conciliar as duas coisas, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Mas também estão cansados, né, gente? Domingo é diferente, que a gente descansa. Terça-feira é um pouco, tudo muito corrido. É um sacrifício diferente. E até por isso, na minha intenção humana de trazer hoje uma palavra vinda do céu, eu estava falando para algumas pessoas que são próximas a mim, e eu dizia assim: olha, se Deus não mudar, o texto de terça será sobre Sansão, porque eu já quero falar, eu já quero falar sobre Sansão faz tempo, e eu entendo que por mais que eu tenha de Deus uma palavra, uma lição de vida, uma palavra de vida, eu estou debaixo de uma autoridade divina. Então não posso aqui trazer nenhum tipo de texto, independente do meu investimento de tempo, se Deus assim não me autorizar. Pois texto por texto nós já temos a Bíblia, já conseguimos ler e entender. Mas eu entendo por mim mesmo que para eu estar aqui é que eu tenho uma palavra direcionada do céu para o seu coração. Quem aqui está disposto a receber uma palavra de Deus direcionada para o seu coração? Levanta uma das mãos, abra a tua boca, dê um glória, um aleluia. E Deus me fez então lembrar desse texto. E era um texto há muito tempo que eu já estava com o coração ardendo sobre ele. Mas é difícil pregar sobre algo ou sobre um tema quando a gente tem por referência o nosso pastor Jocelino ou mesmo o nosso evangelista Adilson.
que já pregaram, e as palavras que eles pregaram nesse texto aqui, Marcos 6, Mateus 14 ou João 6 também, está muito latente aos nossos ouvidos, ou a memória muito clara a quem estava aqui no culto. Mas tenho algo de Deus para você. Se você estiver com o coração aberto, todos nós voltaremos para as nossas casas cheios e edificados pela palavra, amém? Ao iniciar a leitura, vai dizer que logo ordenou Jesus. Só que quando a gente vai fazer um comparativo, esse texto, ele está presente em mais 2 evangelhos. Sabendo nós que o evangelho, segundo escreveu um evangelista, o evangelho de Jesus, eles são 4. Tem os sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e tem o evangelho que é diferente, que é o evangelho de João. Esse texto, esse milagre, ou essa passagem, está presente em 3 dos 4 evangelhos. Ainda que o que aconteceu anteriormente a esse milagre está presente nos 4 evangelhos, que foi a primeira multiplicação dos pães, que é o único milagre presente nos 4. Esse milagre que veio logo a seguir está presente somente em 3, em Mateus, em Marcos, não está em Lucas, mas volta a aparecer em João. A Bíblia nos conta, então, olhando somente o Mateus, capítulo de número 14, que logo em seguida, logo após a multiplicação, a Bíblia conta no versículo 22, capítulo de número 14 de Mateus, que ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e se retirassem para outra margem. Quando você vai olhar a minha tradução não está diferente do que está no telão. Está sim dizendo que ordenou. Só que em algumas traduções, e talvez seja a sua, a posse que você tem do exemplar da Bíblia, esteja escrito assim: insistiu Jesus. Só que na minha está ordenou. Quando a gente vai olhar lá para Marcos, capítulo 6, versículo de número 45, a minha tradução vai dizer: obrigou Jesus. Então vamos aqui entender. Tem diferença, meus irmãos, do ordenar, insistir e obrigar? Tem diferença? Tem. Porque quando a Bíblia diz Jesus ordenou, dá-se a entender, quando eu faço uma leitura superficial, que Jesus deu uma ordem. Amém ou não amém? Porque está escrito ordenou, do verbo ordenar. É simples, é óbvio, é de fácil entendimento. Só que quando a gente vai ler uma outra tradução, e a NVI vai indicar assim, insistiu Jesus, dá-se a entender que Jesus ele até ordenou, mas foi necessário repetir a ordem. Amém? Quem está comigo diga glória a Deus. Só que quando a gente vai ler em Marcos capítulo 6, versículo 45, não diz sobre ordem, não diz sobre insistência, mas diz sobre obrigação. E não é uma obrigação da palavra obrigação, algo que é por si, obrigado. O povo lá é rápido, hein? Não é uma obrigação do tipo regra. Existe uma obrigação na igreja que só pode entrar calçado. Não é um exemplo, tá? Uma obrigação é uma regra. Só que a obrigação ali contida é uma obrigação verbalizada. Obrigou Jesus. E por que obrigou Jesus? Nós, entenda bem isso aqui, para obrigar alguém, a gente só obriga quando quer que aquilo aconteça da forma que a gente pede. E normalmente só obrigamos alguma coisa quando aquela pessoa, alguém, não quer fazer aquilo que foi pedido. Todo mundo comigo? Até aí, tá claro? Então, quando a gente vai dizer o seguinte, em Mateus capítulo 14, 22, ordenou, parece que Jesus está dando uma ordem. Outra tradução, insistência, parece que Jesus está insistindo. Só que quando a gente vai ler em Marcos 6, 45, não é uma ordem. Não é uma insistência, é uma obrigação. Então Jesus ele deu uma ordem, ele insistiu que saíssem, só que aqui
está esclarecendo que por mais que alguém não quisesse ir, ele falou, olha, existe uma necessidade da minha parte que vocês saiam daqui e vá para o outro lado. Porque só houve a necessidade de obrigar quando os discípulos não quiseram ir. Aí a pergunta é, por que eles não queriam ir? A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 14, versículo número 23, me ajuda. Despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Veja, utilizando ainda o versículo de Marcos 6,45, Jesus ele obriga para que ele ficasse sozinho. Se a gente for fazer uma pergunta ao texto, por que então Jesus obrigou os discípulos? Quem sabe a resposta seja, porque Jesus queria ficar sozinho. Então ele obrigou os discípulos, porque quem sabe Pedro, aquele mais afoito, o mais respondão, viesse falar, não Jesus, nós só iremos atravessar se o Senhor for conosco. Só que Jesus está dizendo, não, eu quero e vocês vão para o outro lado, porque eu quero estar aqui sozinho. Então ele obriga porque havia uma necessidade, ele obriga porque havia um questionamento, alguém retrucando, ele obriga porque ele queria estar numa situação onde se os discípulos estivessem, iria atrapalhar. Amém? Quando a gente vai avançar ainda, Marcos, pode manter em Mateus, pode manter em Mateus, capítulo 14, versículo de número 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era... Vamos agora utilizar de novo o verbo obrigar. Estou sendo bem insistente nisso. Quem sabe eles falaram para Jesus, Jesus, eu não quero ir, porque eu estou olhando de longe que uma tempestade se aproxima. E se eu for, ou se nós formos para lá, a tempestade nos alcançará. Mas veja, Jesus ele está ordenando, ele está insistindo, ele está obrigando. Jesus sabia que logo uma tempestade iria alcançá-los, sim ou não? Não ouvi, sim ou não? E por que Jesus então insistiu tanto, ordenou tanto, obrigou tanto para que eles saíssem da margem e fossem para o meio da tempestade? Por quê? Me ajude a pregar. Em João capítulo 6, versículo de número 15, abre aí, me ajuda por favor. Está escrito assim, sabendo pois Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o... então está explicado. Entenderam? Não. Vou melhorar isso aqui para você entender. Para Jesus, era melhor que eles estivessem no mar do que sofrendo influências na margem. Porque na margem, depois da primeira multiplicação dos pães e peixes, a multidão que ficou saciada pelos pães e pelos peixes, vendo o tão grande milagre que Jesus tivera agora de fazer realizar, quiseram eles tornar Jesus rei. E se eles conseguissem influenciar os discípulos que estavam sendo ensinados por Jesus a um caminho diferente, o coração ficaria cheio. Quem nunca ouviu aqui a voz do povo é a voz de Deus? Alguém já ouviu isso? Só velho que ouviu? Meu Deus do céu. Antigamente, melhor dizendo, existia um provérbio por aí que dizia, a voz do povo é a voz de Deus. Para quem já possui alguma certa idade, já ouviu isso. Vamos utilizar isso, que não está na Bíblia, pelo amor de Jesus Cristo, senão o pastor me aplica uma disciplina. Não está na Bíblia, mas vamos utilizar isso que era antigamente utilizado, antes que essa frase fosse aplicada verdadeiramente aos discípulos, onde a massa, a multidão, viesse influenciar ao ponto que os discípulos perdessem o propósito. Jesus falou, Jesus ordenou, Jesus insistiu, Jesus obrigou, sai da margem e vá para o mar. Mas Tiago, o mar teria tempestade, mas é melhor ter os discípulos no meio da tempestade do que sofrendo influência para desviar do propósito.
Vou melhorar isso daqui para você dar um glória. Para Jesus, às vezes é melhor colocar você no meio do problema do que deixar você no conforto e você se perder. Vou ter que melhorar isso daqui para você dar glória. Para Jesus ainda é melhor. Para Jesus é melhor você às vezes perder aquilo que você tinha de bom, a segurança da terra, a tranquilidade de estar perto de alguém que cuida. Melhor às vezes você estar sozinho no meio do mar do que você estar no local de conforto, na margem, tendo a terra te segurando abaixo. É Jesus dizendo para mim e para você: eu permito e obrigo e ordeno, insisto, que você vá para dentro do problema, porque eu sei que dentro do problema ainda há preservação de vida e de propósito, mas tem situações que, se você permanecer na margem, você se desvia. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória? Daí você não entende? Isso aqui eu gosto. Porque tem vezes que estava tudo andando bem, você estava muito bem, e do nada, por ordem de Jesus, isso aqui é maravilhoso, por ordem de Jesus, por uma insistência de Jesus, por uma obrigação de Jesus, tudo dá errado. Gente, não sei se acontece com vocês, mas quem nunca aconteceu, já aconteceu comigo. Tem situação que quando você obedece a Jesus, tudo piora. Quem aqui nunca passou por isso? Quem já passou vai entender. Jesus diz para você: vai lá e pede perdão. Senhor, se eu for lá e pedir perdão, a pessoa não vai aceitar o meu perdão e ainda estará utilizando da minha humildade para dizer que estava certo. Eu ainda serei zombado. Senhor, tem certeza? E por uma ordem divina você vai lá, pede perdão, a pessoa não aceita e ainda utiliza do seu sinal de humildade e obediência a Jesus para zombar de você, para dizer que você estava errado e usar toda aquela situação contra a sua vida. E quem nunca passou por isso fala: Senhor, eu não avisei? Eu não disse que seria assim? Talvez não com você, mas comigo já. Seguindo e obedecendo a Jesus, quando a gente pensou que ia dar certo, deu errado. Quando a gente pensou que ia melhorar, piora. Seguindo e obedecendo a Jesus, você fazendo algo pensando é daqui para frente, não, parece que é só para trás. Só que eu e você tem vezes que nós não entendemos que Deus nos coloca num local de problema, cenário de adversidade, para preservar aquilo que Ele já colocou dentro de nós. Porque em margem, próximo à multidão, a gente se desvia. Todo o tempo investido de Jesus como mestre a ensinar os discípulos, apenas uma força da multidão poderia atrapalhar o ministério dos discípulos, que um dia seriam apóstolos. Então não é que Jesus não te ama por você estar na situação que você está, é o contrário. Ele tanto te ama que, para não te perder, Ele colocou onde você está aí agora. Dá glória só para fingir que não é com você. Mas Tiago, a minha vida financeira estava muito bem, foi só Jesus mandar eu sair do meu trabalho que eu nunca consegui um melhor. Fica tranquilo, para preservar você, Deus mandou que você saísse, mas você ainda está vivo e ainda está crente. Tiago, o meu relacionamento ele era muito bom, mas por uma ordem divina eu abandonei o meu relacionamento e agora eu estou sem ninguém. Fica tranquilo que você não sabe do futuro, mas o futuro a Deus pertence, e por Ele pedir para que você abdicasse desse relacionamento, você continua crente, ainda tem intimidade com Ele. Tiago, a minha sociedade estava indo muito bem, mas Deus mandou eu abandonar a minha sociedade e agora eu não consigo colocar nenhum projeto para frente. É Deus dizendo para mim e para você: tem margem que, se você continuar, tu desvia. Então Ele manda você ir para o meio do mar. A tempestade te alcança, mas não te mata. Oh meu Deus do céu, eu vou falar. Tem gente que está no meio do mar, está sendo açoitado pelas ondas, pensando que vai naufragar, mas fica tranquilo que o Jesus que mandou você para o meio do mar, Ele vai te surpreender, e uma hora ou outra Ele vai chegar no meio dessa tempestade aí. Quem tem mão para levantar e boca para... Oh meu Deus, dá glória aí que eu vou beber água. Mateus 14 ainda.
versículo de número... Me perdi. 15, por favor. Desculpa, 15 não. 24. Eu realmente me perdi. Olha, que bom. Só que quando a gente vai olhar esse texto, o barco ele estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas. Amém ou não amém? Só que quando eu vou dizer aos irmãos, fazer uma pergunta: qual é o problema da tempestade? Para todo mundo, exatamente para todo mundo, ia só responder: Tiago, o problema da tempestade era a própria tempestade. Sim ou não? Se eles estavam no mar e as ondas estavam açoitando o barco, qual era o problema? Não eram as ondas, era a tempestade. Só que ali não era mar, ali era lago. Então naquele lago não havia tempestade, naquele lago haviam fortes ventos. Então, mediante essa explicação, se eu perguntar aos irmãos qual era o problema daquela tempestade, daquela situação que eles estavam vivendo, qualquer um pode dizer que era o vento. Amém ou não amém? Está comigo? Vou melhorar. Eles estavam num mar que não era mar, um lago. E eles estavam passando por uma tempestade, que não era tempestade, era forte vento. Para qualquer um que eu perguntasse qual era o problema daquela tempestade, qualquer um ia dizer que era o vento. Só que quando a gente vai estudar acerca do barco que os discípulos eles costumavam navegar, o barco ele era um barco semelhante àqueles barcos de criança que a gente desenha. Já viu? Lembra, gente? Tem gente aqui que já tem mais idade, mas vai lembrar. Que você faz um traço assim, faz tipo uma canoa assim, e coloca uma haste semelhante a uma vela. Lembra aqueles barquinhos? Lembra? Ah, gente, me ajuda aí. Lembra? O barco dos discípulos era parecido. Ele era parecido com uma canoa, só que ele tinha uma extensão de 8 metros e 3 de largura no seu ponto mais largo. E havia uma vela, uma haste com algo que eles utilizavam literalmente como vela. Então, peraí, se no barco havia uma vela, significa que o vento era necessário para servir de combustível. Então, isso aqui que me constrange. Se a gente costuma dizer que o problema daquela tempestade, dentro daquele mar que era o lago, era o vento, por que então, naquele barco, havia uma vela para utilizar o vento? Porque o problema não era o vento, o problema era a direção dele. Quando a gente vai ver que o barco tinha vela, se o vento fosse a favor de onde eles estavam indo, o que antes poderia ser empecilho, iria ser solução, que eles não precisariam remar. O próprio vento serviria de força para fazer eles saírem do ponto A ao ponto B. Quem está comigo, diga glória a Deus. Só que o problema não era o vento, o problema era a direção do vento. Porque o vento a favor é bênção, o vento contrário nos atrasa. Posso aplicar, irmão, me permite? Tem vezes que você culpa a igreja, não é a igreja, é só a direção que você está vendo a igreja. Tem vezes que você culpa o pastor, não é o pastor, é a direção que você está olhando, a forma que o pastor está conduzindo. Tem vezes que você diz que o problema é seu casamento. Não, o casamento tem problema para todo tipo, todo mundo fala que quem é casado tem problema. O problema não está no casamento, é você que só está vendo os problemas, é você olhando apenas uma direção para o seu casamento. Tem vezes que você fala que o problema é os filhos. Não, filho é assim mesmo, gente, eu já fui rebelde. Que minha mãe não veja esse vídeo. Eu já fui rebelde, hoje eu estou mais crente. Mas é normal, todo filho dá problema, é assim mesmo. Agora, como você está olhando a criação que você está dando para o seu filho? O vento, se fosse a favor, era bênção. Mas como ele estava sendo contrário, era maldição. Se você conseguir mudar apenas a forma que você está olhando a direção das coisas, tem problema que não é problema, é solução, é a forma que você está conduzindo. O vento era contrário, o vento estava atrapalhando, porque toda força contrária nos afasta, ao invés de aproximar daquilo que a gente está querendo. Versículo seguinte, por favor, 25.
Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Segue, por favor. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Avança, por favor. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais, avança. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se tu és, manda-me ir ter contigo por cima. Gente, vamos lá. Eles estavam numa situação de Jesus tinha deixado eles sozinhos. Eles não estavam com Jesus por perto, amém? Marcos vai dizer que Jesus estava avistando eles de longe. E eles já estavam fadigados de remar. No momento que eles estavam fadigados, cansados de remar, Jesus aparece. Quando Jesus aparece, existe alguns pregadores que diziam que havia uma lenda, que ali existiam pescadores que morriam. Da minha pesquisa, das minhas fontes de pesquisa, eu não achei nada referente a isso. Não achei. E até por eu não achar, eu não vou falar. Mas uma coisa é certa, e está na Bíblia, que quando eles avistaram um ser que eles não identificaram, eles logo disseram: da terra não és um fantasma. Está na Bíblia. Quando eles gritaram de medo, dizendo: é um fantasma, Jesus se apresenta e diz: não temas, ou tenham coragem, rapaz, vocês são homens, sou eu. Todos eles andavam com Jesus, sim ou não? Todos eles ouviram Jesus, sim ou não? Todos eles, por andar com Jesus, conheciam a voz de Jesus, sim ou não? Precisava Pedro dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, sim ou não? Não. Espera aí. Se eu ando com o Lucas, eu conheço a voz do Lucas. Se eu não vendo o Lucas em qualquer situação e eu me assusto, e ele fala: rapaz, calma, Tiago, sou eu. Lucas, é você, porque eu ando com ele, eu conheço a voz dele. Agora, vou melhorar isso daqui. Quem é casado, levante as mãos, por favor. Você que é casado, você conhece a voz do seu cônjuge? Você sabe quando o seu cônjuge está bem ou mal pela voz, pela entonação, pela forma de falar? Eu ouso a dizer que tem gente que está tanto tempo casado que até quando o cônjuge está rouco, ele conhece a voz dele ou dela. Por quê? Porque está casado, passa muito tempo junto. A situação era semelhante, porque eles andavam com Jesus em todo o tempo, eles faziam refeições com Jesus. Quando Jesus diz: sou eu, qual a necessidade de Pedro dizer: Senhor, se tu és tu, manda-me ter contigo? Qual era? Nenhuma. Porque se eu ando com alguém, eu conheço aquela pessoa. Se eu ando e converso, eu conheço a voz. Se Pedro, ele estava com dúvida, é porque ele não andava com Jesus. Mas faz sentido isso? Não. Então posso aplicar? É que tem gente que ouve a voz de Jesus, mas quando Jesus se apresenta para resolver, fica com dúvida. Vou melhorar isso daqui para você dar glória. É gente que vem na igreja todo dia, pede, ora, clama, e quando Jesus se apresenta para resolver, não é Jesus não. Vou melhorar isso daqui para você dar glória. É gente que diz conhecer Jesus, andar com Jesus, mas quando Jesus diz: sou eu, nunca diz que é Jesus. Ei, deixa eu te falar, você ainda não conhece a voz do mestre. Se todas as vezes Jesus se apresentar para resolver o seu problema, você precisar de provas para que ele descreva, defina quem ele é na sua vida, você não conhece ele. Mas quem conhece Jesus sabe que quando o mestre fala, todos entendem, pois o próprio Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz, pois ele é o bom pastor. Eu caminho para encerrar. Versículo de número 29. E disse ele: vem. Quem disse? Jesus. Quem disse? Qual foi a prova que Pedro precisava? Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. O que Jesus falou? Vem. Se o que você precisa de uma palavra, a palavra eu te dou. Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O versículo 30 eu acho maravilhoso. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor,
salva-me. Isso aqui é intrigante. Pedro vê um ser que ele não consegue identificar. Ele diz que é um fantasma. Jesus diz, sou eu. Pedro, não acreditando na voz que ele ouviu, diz o seguinte: se és tu, manda-me ter contigo. Jesus apenas diz, vem. Pedro me sai do barco e começa a andar. Gente, isso é maravilhoso. A resposta que ele queria, Jesus deu, vem. Ele sai e experimenta o sobrenatural. Se apega nisso aqui. É alguém que precisava de uma prova. A prova de Deus que ele precisava, ele recebeu. E quando recebeu, ele começou a experimentar o sobrenatural. Porém, isso é maravilhoso. Porém, quando ele deixa de seguir, ou deixa de acreditar no vem de Jesus, ele olha para o que está ao seu redor. Entenderam a cena? Não, não. Ele estava andando sobre o mar, sim ou não? Ele precisava de uma resposta de Jesus, sim ou não? Ele recebeu uma resposta de Jesus, sim ou não? Uma ordem de Jesus? Recebeu, vem. Então, ele está andando, ele recebeu o que ele queria. Quem estava na sua frente? Mas em qual momento a Bíblia diz que ele olhou para Jesus? Quando ele começou a afundar. Isso aqui eu tenho que encerrar minha pregação. É alguém que estava andando muito bem, vivendo o sobrenatural, mas ao viver o sobrenatural, deixou de olhar para Jesus, olhou para o que estava ao redor, e olhando para o que estava ao redor, aquilo que estava dando certo começou a dar errado, mas ele só lembrou de Jesus no momento que começou a afundar. Eu já falei que Jesus coloca às vezes nossa vida no mar, porque ele quer nos preservar, mas tem gente que está vivendo o sobrenatural de Deus, mas ao invés de olhar para Jesus, olha para problema, olha para vento, olha para mar, olha para onda, olha para discípulo, olha para pastor, olha para roupa, olha para gente que está tentando melhorar, olha para discípulo, olha para tanta coisa, olha para aquilo que tem, olha para aquilo que deixou de ter, olha para aquilo que está querendo e para aquilo que ele não vai conseguir, olha para a fatura, olha para a conta, olha para o carro. Deus me trouxe aqui para te dizer, enquanto você estiver querendo viver o sobrenatural e olhar somente para o que está ao redor, você vai afundar. O segredo de andar sobre o mar é olhar para Jesus e não esperar afundar para pedir ajuda. Jesus já te deu uma ordem, o sobrenatural já foi liberado para algumas vidas aqui, e só aqueles que têm coragem de andar como Pedro andou sobre as águas vai viver o sobrenatural de Deus ainda em 2024. Mas se você continuar olhando para o mar, tu vai afundar sim. O segredo para viver o sobrenatural de Deus é olhar para Jesus. Porque quando eu deixo de olhar para Jesus, no meio da tempestade, eu afundo. No meio do mar, eu afundo. Porque o mar, Jesus não aquietou. Antes dele resolver o problema do mar, resolver o milagre, acalmar o vento e a tempestade, ele deu uma ordem a Pedro: vem. Tem gente que não vai ter o mar acalmado, não, mas é no meio dessa tempestade que você vai viver experiências incríveis com Jesus. Meu Deus do céu, tem pelo menos um crente para levantar a mão e a boca para dar glória. É meu Deus dizendo aqui: você pode não ter tudo, mas você ainda esse ano vai viver o vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida, na tua família, no teu ministério, na tua casa. Só quem tem mão para levantar e boca para dar glória vai receber isso daqui. Eu estou vendo como homens que estão nesta casa sendo ousados a pedir, a falar com Jesus, que querem viver o sobrenatural. E através dessa noite, a palavra é: se você precisava de uma confirmação para viver o sobrenatural, a confirmação chegou agora. Mas eu vou te dar um recado.
Você vai viver o sobrenatural através da minha ordem, mas a partir do momento que você deixar de olhar para mim, você vai afundar. Quer algo dar certo, quer que o projeto funcione, oh meu Deus do céu, Deus está nesse lugar, quer que 2025 seja diferente de 2024, não espera o mar se acalmar, não espera o vento se aquietar, começa a pedir para viver o sobrenatural agora, começa a pedir a Jesus para viver o sobrenatural agora, porque para aquele que tem fé, anda por sobre as águas, mas a partir do momento que andar pela fé, não olha para os problemas, não olha para o vento, não olha para as ondas, não olha para os 11 que ficaram num barco, Jesus está na tua frente, olha para ele, porque enquanto você olhar para ele, você não afunda. Eu encerro minha participação dizendo: Pedro podia ter uma história muito bem sucedida. Quem sabe Pedro, que já andou sobre o mar, poderia voltar andando sobre o mar para o barco, mas teve que voltar carregado por Jesus. E voltar carregado não é ruim não, mas pensa, alguém saiu andando e teve que voltar carregado. Quer dar certo? Já que começou a ter fé, tenha fé até o final, que através da sua fé você vai viver experiências sobrenaturais com Jesus. E assim encerra a minha oportunidade em nome de Jesus.